carreira. Tá, agora deu certo. E Lud, o Matheus, ele tem interesse, né, na engenharia de produção. Ele Sim. fez todos os testes, todas as atividades, né? Entre elas são administração, engenharia de produção e estatística, né? Que ele está em dúvida hoje. Nós já falamos com uma estatística. Então, falei assim, olha, a gente conhece uma engenheira de produção que é fantástica. Olha, obrigada. Eu acho que seria muito legal você falar com ela, para você tirar suas dúvidas. Então, Lud, eu queria que você falasse para o Matheus como que foi, né, sua tomada de decisão, né, quantos anos você entrou na faculdade, como era a faculdade, onde você fez. Tá? Pode ficar à vontade. Bom, eu vou começar, Matheus, falando que eu sou apaixonada pela minha profissão, né? Eu acho assim, por algum tempo eu achei que eu tivesse errado, mas hoje eu sou apaixonada. Então, eu fiz faculdade aqui em Barretos mesmo. Eu comecei a faculdade com 17 anos. E até os meus 16 eu não conhecia engenharia de produção. Eu estava indo para a faculdade para cursar engenharia mecânica, que era uma coisa que eu Caramba. gostava muito. Eu sempre gostei de saber como é que as coisas funcionam, por que que elas funcionam. Só que eu não conhecia engenharia de produção. Uhum. E aí um dia eu estava num bar com os amigos e um deles falou: estou ingressando na engenharia de produção. Eu falei: engenharia de produção? Mas o que que é isso, engenharia de produção? E aí ele me explicou e eu cheguei e fui dar uma pesquisada, né? O que que era a tal da engenharia de produção. E aí eu descobri que o que eu gostava era engenharia de produção, não era engenharia mecânica, porque eu Aham. gosto de saber como as coisas estão transformadas e Sim. não simplesmente como elas funcionam, né? Eu falei, vou me inscrever. Aí fiz engenharia de produção primeiro, engenharia mecânica segunda opção. Comecei engenharia de produção, parei os primeiros anos, né? Os primeiros 2 anos e meio aí é tudo mais ou menos junto, né? Uhum. Então, os cálculos são os mesmos, matemáticas são as mesmas, É a física são as mesma mesmas. engenharia para todas as engenharias, né? Os 8 anos. Isso. Os primeiros Entendi. anos é todo mundo igual, e aí a partir do terceiro ali, que você tem mais focado mesmo para que lado você vai. Entendi. E aí comecei então engenharia de produção aos 17 anos, né? 17 para 18 anos eu entrei na faculdade. Uhum. E aí, assim, no começo, quando a gente sai da escola e vai para a faculdade, né, a gente conhece aquela matemática, né, e fala, ah, não, matemática, eu gosto de matemática, amo matemática, sou fascinada por física. E aí você chega e começa integral, derivada, você fala, meu Deus, nunca vi matemática na vida, Não né? gosto mais de Primeira matemática. vez. Então, isso é a matemática, né? Isso é a matemática. A gente olha aquela HP, parece que está faltando botão nela, né? Uhum. Mas a gente vai. E aí, os primeiros anos, como eu disse, é todo mundo igual, né? Então, você faz o cálculo, né? Que, assim, eu acho que... Acho não, tenho certeza pelos exemplos que a gente vê, ele é muito usado na engenharia aeronáutica, essas coisas mais um pouco evoluídas. Uhum. Porém, eu achei que eu nunca fosse usar, só que o meu primeiro emprego foi na área de manutenção. E aí, eu tinha um gerente fantástico, cara. E ele me ensinou a usar a derivada para fazer um cálculo numa fábrica. Eu falei, olha, Uhum. estou Achei uma implementando o que eu aplicação. aprendi. Exatamente. Né? Legal. Então, assim, tudo que a gente aprende do começo ao fim, é lógico que tem algumas coisas que a gente usa muito mais, que eu vou te falar, mas tem algumas coisas que são mais superficiais, como em toda profissão a gente tem na faculdade, eu acredito, né, Hélio? Sim, Uhum. sim. Toda faculdade tem aquilo que a gente usa mais e aquilo que a gente tem que ter noção. E aí, a engenharia de produção, ela se ramifica em alguns pontos, né, até colegas que eu conheço. Mas eu hoje sou uma supervisora de produção, trabalho numa indústria de alimentos, Uhum. então eu fui para a área industrial, né? Então a gente cuida de qualidade de produto, que a gente também tem qualidade na faculdade. A gente cuida de pessoas, eu já cheguei a ter 110 funcionários sobre a minha gestão, então a gente tem Caramba. psicologia na faculdade, Brabo, né, hein? que ajuda muito. Hoje eu Tem faço uma. psicologia, caramba. Tem psicologia. Hoje eu faço até uma pós-graduação em gestão de pessoas. Muito legal. Tem o PCP, né, que é a parte do planejamento e do controle ali da produção. Então, é o que faz a conexão com o comercial. Ah, então o que que o pessoal está comprando mais, né? É, pessoal que fica lá vidrado lá no Magalu, o que está comprando, o que que não está, no nosso caso, o que que o povo está comendo, o que que o povo não está, Aham. né? Para fazer esse contato com o comercial e falar, não, vamos produzir isso, é o que está saindo mais. Então, esse é o planejamento e o controle de produção. Tem a parte de logística,
né, que tem muitos engenheiros de produção que hoje vão para a área da logística, porque a gente tem, salvo engano, agora 2 anos de logística aplicada, então a gente aprende desde tamanho de caminhão até fazer uma roteirização, né, e até toda a parte de documentação e tudo mais. Então a logística também é um ramo muito grande no nosso. Nós temos aula de marketing, né, mas só que aí é um semestre só para a gente ter uma noção de marketing, porém eu tenho colegas de faculdade que hoje estão na área de marketing, estão muito bem também. Então, assim, eu diria que a engenharia de produção, na verdade, ela veio derivada da administração de empresas, só que ela é um pouco, muito mais aprofundada, né? Então, você se ramifica muito mais. Portanto, tem também os colegas de trabalho que estão trabalhando em bancos, né? Que aí seria mais um administrador, se você for pensar, porém, o engenheiro de produção, a gente também tem aula de estatística, tem aula de administração, tem tudo isso na faculdade. Então, o leque do engenheiro de produção é muito grande. E aí eu falo que isso a gente é muito parecido com a medicina. Depois eu vou querer me especializar em quê? Né? Então, a engenharia de produção te dá essa gama muito grande, né? Aí, se você quer se especializar em processos, se você quer se especializar em industrialização, se quer se especializar em gestão de pessoas, né? Que aí também tem uma parte de RH. Então, assim, é uma faculdade muito bacana, né? Eu comecei, então, na manutenção de uma grande empresa de alimentos. Comecei com a área de manutenção, fazendo planejamento de manutenção, manutenção preventiva, corretiva, preditiva, que a gente também aprende na faculdade, a gente também tem a matéria de manutenção. E quando eu estava na manutenção, eu falei, vou fazer engenharia mecânica, que eu gosto disso e tudo mais. Aí surgiu a oportunidade de eu fazer um intercâmbio, eu morei no Canadá, e aí, quando eu voltei para uma outra empresa de alimentos e também fui para manutenção, né? E continuei com aquilo, fui na faculdade, peguei histórico e tudo mais para me matricular na área de manutenção. Surgiu uma oportunidade, que era o que eu amava, né? Surgiu a oportunidade aí para a área de custos, né? Que é muito ligado com a engenharia de produção. Então, eu cuidava de todo o orçamento da fábrica, era algo em torno de 10 milhões de reais por mês. Então, assim, aplicava muita coisa, muito Excel na vida, né? E tudo mais, de custeio, e mexia com logística, e preço da matéria-prima, preço do produto que está saindo, está gerando lucro, está gerando prejuízo, e tudo mais. Eu falei, não, não é engenharia mecânica. Vamos continuar na produção aqui quietinha, que nós estamos indo bem. Aí foi. Parte técnica. Time que tá ganhando, né? Não, é lógico, não se mexe. Parte técnica, né? Falei, não, gostei da parte técnica, vou continuar na parte técnica. Só que o engenheiro, ele tem uma vontade de colocar a mão na massa uma hora. Uma hora a gente precisa disso. Eu falo isso que meu irmão também é engenheiro, ele falou, eu não consegui ficar em escritório. Eu quis ir pôr a mão na massa também. E aí eu falei, eu quero testar minha faculdade. Aí pedi uma oportunidade para descer para o chão de fábrica, né? Que eu queria ver uma melhoria de gestão, uma melhoria de processo, queria colocar a mão, queria ver como é que funcionava, como é que era fluxo de processo que a gente aprende na faculdade, quantas pessoas tem que ter em tal lugar para produzir não sei o quê. Desci. Não, então você vai com uma experiência, você fica lá 3 meses, se não der certo, você volta para trás. Não, tá bom. Hoje faz 5 anos que eu estou no chão de fábrica, não tenho pretensão nenhuma de sair dele. Amo o chão de fábrica, amo o contato com as pessoas, diferentes culturas, diferente tudo. E não é, de modo algum, a produção ela não é rotineira. O que você tem hoje, amanhã você já não tem mais. Isso é muito bom. Aparece um outro problema para você. O que era problema ontem, hoje já virou solução, só que já apareceu um outro problema para você. Sim. Então, não é rotineiro. É algo assim... A produção, para mim, ela é fascinante, né? E você vê o produto entrar como matéria-prima e sair como produto acabado é algo muito fantástico, né? E aí, antes de eu estar nessa empresa que eu estou hoje, eu passei um tempinho numa metalúrgica. Eu fazia cabo elétrico. Então, não tinha nada a ver com o que eu estava indo até o momento. Né? Surgiu essa oportunidade aí, vamos lá, vamos ver como é que faz cabo elétrico.
Uhum. E aí sim, você vê a transformação, porque você vê um lingote, uma placa de metal entrando e saindo um cabo que a gente vê na rua aí, Que coisa, na né? cidade. Uhum. Então é assim, é muito fantástico. Se você gosta dessa parte de saber como as coisas funcionam, como que elas são feitas, e aí eu já fui ver carro, que eu também era apaixonada por trabalhar numa indústria automobilística, né, que é algo que eu também gosto muito. Aham. Uhum. Então, assim, se você gosta dessa parte de transformação, de ver as coisas como é que se faz, ou então não, eu gosto de computador, eu gosto de ficar sentado, eu gosto de uma tabela de Excel, eu gosto de ver uma estatística, isso tudo tem na engenharia de produção para dar e vender para os outros. O Que legal é que, legal. pelo que a gente viu, assim, as três opções que você tem, né? Administração, estatística e engenharia de produção, você tem tudo na engenharia de produção, né? Algo legal de se pensar. É E eu, verdade. eu escuto a Ludmila falando, e aparentemente a engenharia de produção é a engenharia mais humana que tem, né? É a É, parte que tem muito humana, assim, né? A questão de lidar com pessoas mesmo, é que fica mais próximo, eu acho. Uhum. sim, Tem é alguma, muita. alguma pergunta, Matheus, da faculdade, dos estágios? Na verdade, assim, o que eu fico muito feliz de saber é o que você disse, que é muito rotineiro, que não é rotineiro, né? Não. E era a minha preocupação, porque eu também não gosto de ficar seguindo a mesma rotina, os mesmos dias. Aham. Tudo parece ficar igual, parece que tá cinza, não tem cor. Então, É. tipo, adorei saber que não é rotineiro, que todo dia é uma coisa nova, um problema novo, uma solução nova. Uhum. Esse fato de mexer com as pessoas também é muito bom, porque eu adoro conversar, adoro socializar, fazer amizade, eu brigar também, depois resolve. Mas adoro mexer com pessoas e, pô, mexer com um número e mexer com pessoas juntos, maravilhoso. Fantástico, né? Que é o que eu curto. Então, achei perfeito, por enquanto, pelo que você está dizendo. Adoraria trabalhar assim com esse tipo de coisa. Uhum. Acho que não tem nenhuma dúvida, eu só tô ficando feliz pra caramba com o que eu tô ouvindo. E o Matheus Ai, que Dá bom, realmente, presente. Matheus. o Matheus realmente tem esse perfil mesmo. Ele é tanto a parte exata, assim, como humanas, ele se dá muito bem também. Ai, que E, bom. Lud, e os estágios na faculdade, assim, são obrigatórios? São São, obrigatórios. uhum. E você é obrigada a pegar alguma parte específica ou você pode escolher? Por exemplo, eu quero fazer Não. indústria, eu quero ir para alguma empresa financeira. Você tem total. Você só tem que encaixar o seu estágio em alguma das matérias que você cursou, né? Entendi. Então, de toda a gama que você tem que ir em uma delas, Aham. né? Então, era um ano, não, 6 meses de estágio no meu curso, no caso, e eu Uhum. estudei no diurno, né? Então, alguns dias era integral, eu tinha aula de manhã e à tarde. Então, no último semestre, a gente tinha menos aulas, né? E aí você até poderia optar se, esse horário é o horário que eu estou trabalhando, né? Porque estágio são 4 a 6 horas. Uhum. Esse horário que eu estou trabalhando, então essa disciplina eu vou cursar à noite. Então a gente tinha essa flexibilidade aí para ir com o nosso estágio Uhum. e para finalizar o TCC também, né? Que aí, por isso que eles reduzem um pouco a aula para você também conseguir focar aí na reta final. E o TCC o bicho Entendi. pega, né? Exatamente, bastante. Ó, então, recapitulando, então, na faculdade, o curso é os primeiros 2 anos engenharia, né? Matemática aplicada, matemática, física. Exato. Tem Você vê até redação, tá? Redação, português, tem tudo isso, essa O isso Pedro que eu ia também. falar. Pedro vai Tem, fugir dela, não, né? né? Você tem Tem, alguma parte de química também? Por trabalhar? tem Tem, química né? aplicada por um ano. Ó. Na teoria, mas só que isso é algo bacana. Embora eu não me dou bem com a química, mas só que a gente tinha a química teórica e a química aplicada, e a física também, a física teórica e a física aplicada. Uhum. Então, tudo diferente da escola, né, que em muitos casos você acaba vendo muito teoria e pouco prática, lá não. O que você estudou na sala de aula, na mesma semana você vai para o laboratório para fazer em teste. Então, isso é É, bem bacana. isso, Legal. isso é o legal, né? Que como eles estão entrando ainda no mundo da faculdade, porque quando você entra numa faculdade assim, você não é igual ao ensino médio, né? Que você está estudando, mas você não vê a aplicação daquilo, é para passar no vestibular. Por isso que na faculdade você tem que encontrar um curso que você gosta, que você vai estudar algo aplicável, estudar e vai aplicar. Isso faz com que você aprenda muito mais, né? Isso.
É E aí verdade. depois o pessoal da engenharia química continuava lá no laboratório, né? A gente eu não ia mais. Não, legal. Então você tem a parte de empreendedorismo também, parte de gestão, então, Tem, estatística você vai ter, parte de humanas, português, tem. o que mais? Psicologia, tem Psicologia, direito. direito, olha Tem que uma de legal. direito para você saber, principalmente legislação de trabalhista, né? Sim, Essas coisas assim. Então tem legal. direito. Tem economia também nos Caramba, primeiros anos. É um leque fantástico. Os primeiros anos você fica apaixonado pela engenharia. que legal. Aí, no caso da produção, depois você tem 3 anos de PCP, né, que é Planejamento e Controle de Produção. Uhum. Uhum. Nós temos um cálculo a mais, isso foi algo que me surpreendeu da mecânica. Eu tive cálculo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e integrado, Jesus. e aí a mecânica parava no 5, eu achava até que eles iam mais. Tem o fenômeno do transporte, que aí você vai saber como é que as coisas andam praticamente, se você colocar velocidade nela, o que vai acontecer. O que mais? Tem algumas matérias um pouco diferentes. Tem uma parte de civil também, que você aprende um pouco. Uhum. Tem segurança do trabalho, que eu também sou especializada em segurança do trabalho, na engenharia de segurança do trabalho. Entendi. Mas nós temos a matéria também na Como, faculdade. como que é a aplicação da engenharia de segurança do trabalho? Como que você... No nosso caso, a gente usa muito, porque por se tratar de uma fábrica, quando a gente fala de engenharia de segurança do trabalho, a gente tem as normas regulamentadoras, né? Uhum, Então, por exemplo, para conseguir dar uma ilustrada, uhum, quando você vai mexer com energia elétrica, você tem que atender a norma regulamentadora número 10. uhum. Então, que ela fala que somente eletricista pode colocar a mão em painel, que a roupa tem que ser toda especializada, né? Porque se ele Hum, tomar um choque, pegar fogo, alguma coisa assim, a roupa vai proteger ele Aham. e tudo mais. Eu vou subir numa escada. Se você estiver no seu ambiente de trabalho, se for acima de 1,5 m, você não pode subir na escada se você não tiver NR35, que é que fala de trabalho em Interessantíssimo. altura. Uhum. Tem uma máquina aqui que eu vou mexer. Se você não tiver NR12, que é que fala de máquinas e equipamentos, você não pode mexer. Aí tem a NR número 1, que cuida dos equipamentos de proteção individual, né? Então, quando a gente vai entrar em muito ruído, você precisa pôr o fone. Se vai mexer com poeira, você precisa pôr o óculos e o abafador para não respirar. Então, caramba. engenharia de segurança do trabalho, e assim, não é só em fábrica, tá? Eu falo que a engenharia de segurança do trabalho todo mundo deveria fazer. Porque, por exemplo, se você for entrar num banco, né? Você está lá no banco. Se você estiver lá, você sabe se acontecer alguma coisa, pegar o fogo lá, você sabe para onde você vai sair? Pois é. É algo Não. que ninguém pensa. E a engenharia de segurança do trabalho pede isso também, porque cuida da parte de incêndio, onde está extintor, hidrante, sua saída de emergência mais próxima. A gente fica até um Vocês pouquinho vidrada fariam. nisso. A gente entra num restaurante já olha onde é que está a saída de Eu ia falar emergência. isso. Você fica ligado em tudo que é lugar que você entra, né? Exatamente. Do tanto que a Tipo, gente até teve uma. Eu não estava na empresa nessa época, mas a gente teve uma pessoa que chegou a óbito aqui, porque putz, teve um vazamento de amônia e ele não sabia para onde ele ia sair. E ao invés nossa, dele ir para a saída, ele foi para onde estava o foco. putz, Então, assim, Putz, é que muito bronca. importante. Tudo que é passado na faculdade, se a gente prestar atenção, a gente usa absolutamente tudo. nossa, muito legal. Entendi. Muito 10. Perguntas, Matheus? Então, Aproveita. Aproveita. Quiser pegar meu o... contato, depois também pode. Se tiver Claro, dúvidas claro, com aí, certeza. Você tem Instagram? Algum coisa assim? tenho. Geralmente, eu não Depois você me adiciona lá. com É certeza, Lude com 2 Ds Cassiano. com certeza. Bom, tudo isso que você falou da segurança do trabalho, estatística, economia, tudo isso eu vou fazer de qualquer forma. Sim, Uhum. Agora, a especialização vai ser o que vai ser o diferencial. exato. Aí, no caso, eu me especializei também em segurança do trabalho, agora faço gestão de pessoas, e minha próxima vai ser segurança alimentar, que é o que eu trabalho, né? Uhum. Entendi. Mas aí a sua especialização, ela fica muito por você. Então, por exemplo, eu tenho conhecida minha que ela estudou engenharia civil, só que ela gosta de marketing. Só que Uhum. ela quer aplicar os dois. Então, o que que ela fez? Ela fez a engenharia civil e vai fazer especialização em marketing. Em marketing. Que aí você vai cuidar do marketing de uma construtora, por exemplo. Não, eu gosto de engenharia de produção, eu cheguei lá e me apaixonei pela apresentação do produto, né, que é tudo muito bonito.
Só que aí tudo isso ele também te requer conhecimento de fábrica, né? Porque como é que você vai vender uma coisa que você não conhece? Você tem que saber o business inteiro ali, né? O processo todo. Exatamente. Entendi. Então, eu vou fazer uma especialização em marketing para trabalhar no marketing da empresa que eu já conheço. Uhum. Então, Entendi. assim, a gama de especialização que tem na engenharia de produção, ela é muito grande mesmo. Você pode fazer, por exemplo, eu gosto de projetos, né? Tem gente que gosta muito de projetos. Você pode fazer uma gestão de projetos. E você pode Uhum. trabalhar com projetos dentro da empresa, né? Uhum. Sendo um engenheiro de produção. Do tanto que a gente também tem processos por 2 anos. 2 anos de processo. Entendi. A gente também tem aula de projeto, que é o que eu falei que entra um pouquinho na área de engenharia civil. Uhum. A gente vai calcular a estrutura e tudo mais. A gente também faz isso na faculdade. Tem que saber de tudo um pouco. O engenheiro, a engenharia de produção, ela te dá mesmo o conhecimento em fábrica. Qual fábrica? Qualquer uma, Aham. né? Fábrica do que você quiser. Ele te dá esse conhecimento a fundo, né? Quantas pessoas você vai pôr numa linha de fábrica, como fazer um layout de fábrica, você aprende. Transformação, o que entra, o que sai, o que processa no meio deles. Isso, o engenheiro de produção sai especialista, né? Eu quero ser um engenheiro de processos, né? Entrei lá no LinkedIn, tem vaga de engenheiro de processo. Pode se inscrever que você não precisa de nenhuma especialização para isso, você já está pronto, Entendi. né? Mas só que eu gosto de processo, mas eu também quero ver uma logística. Bacana. Eu era apaixonada por logística na faculdade. Gostava muito. Pode fazer uma especialização em logística. Até o gerente de logística da fábrica que eu trabalho hoje estudou comigo em engenharia de produção. E hoje ele é um nosso gerente corporativo lá. Tá Legal. muito bem. Então, assim, o engenheiro de produção te dá uma gama muito grande, né? Sim. Não, mas eu gosto de trabalhar em banco, por exemplo, como você disse que às vezes está em dúvida em estatística e administração, quero trabalhar com bolsa de valores, talvez, e uma Sim. administradora. Também te dá essa opção, engenheiro de produção, e aí provavelmente você vai ter que fazer alguma especialização nesse ramo aí, né? Mas engenheiro de produção também te dá A muita. parte financeira contrata muito engenheiro mesmo pela parte lógica, né? De analisar Exato. número, dados, né? Analisar gráficos. Entendi. Muito legal. Bem, no meu caso, eu sou um cara, eu tenho, tanto eu tô fazendo aqui carreira porque eu tenho muita dúvida do que eu vou fazer. E Aham. aí, vamos supor que eu fizesse engenharia de produção e tal, e no fim ainda assim ficasse perdido no meio do curso. Como eu fiz tudo isso, eu tive toda essa gama, eu tenho todas essas possibilidades. É uma profissão muito segura, por exemplo, eu poderia ir para qualquer lugar, provavelmente. Sim. E também a engenharia, como você falou, cheguei no meio do curso, estou perdido. Como a engenharia ela te dá muitas matérias diferentes, como eu te falei, por exemplo, cheguei no meio do curso e quero mudar, não sei, para administração. Uhum. Provavelmente você não vai precisar fazer a maioria das disciplinas, porque você É. já cancela. Por exemplo, Aham. hoje, se eu quiser fazer uma engenharia mecânica, né? Se eu quiser fazer, em 1 ano e meio eu estou formada em engenharia mecânica. Porque eu Caramba, já cancelo esse monte de matéria que eu tive lá no meu histórico. que você já Uhum. viu. Ah, Entendeu? entendi. Administração, provavelmente com 1 ano, se eu conseguir cancelar muita matéria e conseguir ir casando, né? Se uma não depender da outra, porque às vezes você tem isso, né? Em 1 ano você se forma, mas só que você precisa fazer primeiro a número 1, para depois fazer a número 2 e depois fazer a número 3. E aí você já Uhum. estendeu por 1 ano e meio. Então, a faculdade, você também tem esse detalhe aí. Não, mas tô fazendo engenharia, quero fazer medicina. Aí, provavelmente, você vai ter que começar tudo de novo. É, realmente. Mas, Eu ia dar esse exemplo, se depende. Se você quiser ir para medicina, vai ter que voltar um pouquinho para trás. vai ter que Mas voltar. das áreas que me interessam, apesar de eu ter dúvida, tem algumas áreas que me interessam. Medicina não é uma delas. Eu acho que nada que não se relaciona à engenharia de produção, tudo que foi comentado aqui, realmente não me interessa. Tipo, direito, a área de Direito, provavelmente, você vai ter que começar tudo de novo também. direito não me interessa, qualquer área Mas, da eu biológica quero também me fazer, por interessa. exemplo, economia. Você já cancela bastante, porque você já Cancela, e me teve interessa. matemática aplicada, você já teve administração aplicada, todas essas coisas do primeiro ano, provavelmente, da economia aí, você já teve. Aham. Aí você também consegue cancelar. Isso é muito bom. Por exemplo, tem uma pessoa que estudou comigo, que hoje ela faz psicologia. Sei.
Ela pulou um ano sendo engenheira. Ah, por causa da Ela pulou um psicologia ano. que faz. Ela pulou. Não, e algumas outras matérias que também são compartilhadas. Por exemplo, a marketing, que lá também tem, a nossa também tem. Então, ela já Uhum. cancelou. Entendi. Direito, que é o direito básico que a gente aprende, lá também tem. Então, ela já cancelou. Uhum. Então, a maioria das áreas de humano que tem na engenharia de produção, ela já cancelou lá também. Nossa, lá. Né? Legal. Então, do tanto que eu já estou quase formando esse ano nessa forma. Muito interessante. Muito Massa, hein? bom. Né? Não, muito Então, massa. Lud, engenharia de produção é fantástica. e o inglês? É obrigatório? Você tem aula de inglês e espanhol também. Olha só que legal. Essa eu não sabia, hein? Tem Pô, inglês e espanhol eu não espanhol. imaginava. Tem os Massa dois. demais. O inglês, eu falo que ele é necessário para qualquer área. Uhum. Hoje ele já se tornou, por exemplo, eu estava agora, assim, a empresa antes que eu estava era uma italiana. E eu era uma trainee, tipo uma trainee, né? Só que eu já tinha alguns anos de carreira aí. Uhum. E eu tinha treinamentos. Então, todos os meus treinamentos eram em inglês. Todos os procedimentos que vinham para eu ler eram em inglês. Então, assim, o inglês foi algo assim que eu fiz muito certeiro. Eu estudei por muitos anos, né? Estudei por 11 anos o inglês. Durante a Ó. faculdade, que eu vi que eu realmente precisava, porque dependendo da faculdade que você vai, a maioria dos livros são em inglês. Para eu Aham. fazer meu TCC, eu li livro em inglês. Então, quando eu cheguei na faculdade, que depois que eu já tinha feito minha mãe pagar alguns anos de inglês para mim, eu não tinha aproveitado como eu deveria ter aproveitado. Você Falei para nunca ela, pensa paga nisso. de novo para mim, por favor, Uhum. porque eu Uhum. preciso dele. É. E aí eu fiz 5 anos de inglês e me formei, né, na escola de inglês. Mas assim, existem algumas faculdades, por exemplo, eu tenho uma amiga minha que estudou ciência do esporte, outra matéria, mas só que ela estudou na Unicamp e tinha um professor dela que era americano, né? Então ela Nossa. precisou do inglês de qualquer jeito, né? E aí só que aí eu ficava naquela dúvida, eu vou fazer meu intercâmbio durante a faculdade ou eu vou fazer meu intercâmbio depois da faculdade? Eu tive muitas colegas de classe que fizeram intercâmbio durante a faculdade. Uhum. Se você tiver a oportunidade, é algo assim fantástico. Eu falo que é aprender 10 anos de inglês em 3 meses, Uhum. Aham. né? E isso para o seu currículo pega muito bem. Você falar que você tem uma vivência, se tiver oportunidade, claro. Mas só que também tem pessoas que amam inglês, que chegaram, nunca foram para fora e fizeram a entrevista em inglês e foi tranquilo também, Me né? mandaram ver. Porque hoje já tem pessoa. Eu, quando fui para essa italiana, para essa empresa italiana, eu contratei um professor, fiquei quase um mês conversando com ele, só para fazer entrevista. Então, ele conversava comigo sobre entrevista, sobre o meu Uhum. dia a dia e tudo mais, para pegar uma gama ali. Uhum. Mas o inglês, eu falo que ele não é só na faculdade, no mundo corporativo ele é necessário. É Uhum. Hoje em dia verdade. ele é necessário, até porque, assim, todo mundo eu acho que entra numa faculdade, entra numa empresa para crescer, né? Eu falo que também tem aqueles que são operadores de produção. Eu tive caso disso, tem um operador de produção que ele é operador de produção há 35 anos, Aham. Uhum. teve a oportunidade de virar um líder e falou: Eu não quero, eu sou feliz como operador. Então a gente tem que Não, não, respeitar. não quer essa responsabilidade, tá tudo certo também. Exato, Tudo bem, é mas só que perfil. eu quero, né? E aí Aham. você imagina, eu sou lá, se Deus quiser, uma diretora, e aí falo, vai lá para Nova York num congresso, o que que eu falo? É, isso Eu não aí. falo inglês. Verdade. É. Então, assim, no mundo corporativo é muito necessário. E eu acho interessante, eu sempre gosto de dar esse exemplo, que falam, né? Tem pesquisa que fala que 80% da informação do mundo que está disponível na internet, porque até o Elon Musk, né, fala que você pode aprender qualquer coisa gratuita na internet. Tá tudo em Exato, inglês. Você pode pesquisar qualquer coisa para você aprender, vai estar em inglês. Se você quiser aprender, tá é lá. bem isso mesmo. Né? Em inglês Legal. hoje está muito acessível, né? Eu falo que tá igual o Google, é só você É, colocar Uhum. lá que você aprende. é verdade. É verdade. Lud, e fala pra gente uma coisa, assim, como Uhum. que é a sua rotina? A hora que você chega lá na fábrica, o que que você faz? É, quais são suas funções, né? Pra gente entender Bom, melhor. o meu dia começa pelo dia anterior, né? Hoje a gente entra aqui, nossa produção começa às 6 da manhã, né? Então, 6h20 a gente tem a nossa reunião diária. Na nossa reunião diária, a gente vai tratar o que aconteceu ontem, né? Uhum, Todos os desvios de processo, batemos recorde e tudo mais. Isso vai ser tratado nessa reunião primeira da manhã. Uhum. E
Aí, acabando essa reunião, então eu chego mais cedo, né? Eu preciso ver meu setor, preciso liberar. E eu gosto de estar presente, eu gosto de saber o que está acontecendo. Ah, se tem uma Uhum. máquina quebrada, eu quero saber o porquê que ela quebrou. E Onde é que ela por que que quebrou? ela ainda está quebrada, né? Exatamente. Então, eu gosto de chegar mais cedo para ver meu setor antes, Uhum. né? Então, eu dou uma olhada, vejo a higienização, se ficou boa e tudo mais, porque aqui é uma indústria de alimentos. Então, a Uhum. gente higieniza à noite para começar a trabalhar de manhã. E aí eu gosto de saber como é que tá tudo, se está liberado e vou para a reunião. Aí na Uhum. reunião passa o que foi aconteceu no dia de ontem e passa as demandas do dia, né? Ah, então hoje a nossa prioridade é produzir X, Y e Z. Então tá, eu tenho que ir para a fábrica agora, X, Y e Z. Uma cultura muito bacana que está em todas as empresas agora se chama começar a produção com diálogo diário de segurança, porque a gente quer que todos os colaboradores da fábrica retornem para casa do mesmo jeito que eles entraram, né? Então, sem Uhum. se machucar, sem acidente, sem nada. Então, é um momento que a gente já, antes de começar a produção, para, dá uma sentada, Uhum. desaquece os ânimos, vamos conversar um pouquinho de segurança. Se teve algum incidente na fábrica, alguma coisa, eu sempre gosto de comentar, né? Porque acende uma luzinha de alerta aí. Uhum. Claro. Feito o diálogo de segurança com eles, se teve algum desvio de qualidade, algum desvio de processo, eu já comento ali também, porque nesse momento eu estou com a minha equipe toda reunida, né? E qual que é o nosso propósito do dia? Ah, então hoje nós vamos fazer X toneladas aí, até tal horário, porque eu também controlo hora extra de funcionário, se ele vai ficar até depois do horário, se ele não vai, isso tudo é comigo também. Uhum. Vamos iniciar a produção. Eu tenho uma líder de produção, né, que responde para mim e os meus funcionários. Então, eu passo com ela, ó, hoje o nosso dia é isso, eu pensei em fazer desse jeito, você concorda comigo? Tenho uma ideia melhor, porque eu gosto muito de ouvir as pessoas. Uhum. Temos alguns operadores que já são sêniores também, né? Então, eu gosto de compartilhar, porque às vezes tem uma ideia muito melhor do que a minha, e a minha ideia não é a única no mundo e nem a correta. Uhum. Posso estar interpretando. Então, passo com eles, não, é isso que nós vamos fazer. Então, bora. Inicio a nossa produção e aí eu volto para o computador. Aí ali eu vou começar a minha parte de alimentar meus gráficos, ver como é que está minha projeção, ver quantos reais eu estou gastando, ver se eu estou muito fora do meu orçamento, projetar, igual hoje é quinta-feira, eu já gosto de começar a projetar a minha próxima semana, né? Uhum. Porque a gente tem um orçamento aí a ser cumprido, um cronograma a ser cumprido, então hoje eu já gosto de começar a programar minha próxima semana, alimento todas as minhas planilhas que eu tenho ali, né, para me situar, vejo quem não faltou, quem faltou nesse momento eu chamo, porque eu gosto de saber o que aconteceu, né? Porque às vezes eu tenho um funcionário ali que está com a mãe acamada. Então eu já Uhum. sei que é um funcionário que hoje eu tenho que tomar cuidado, porque ele está sensível e qualquer coisa ele pode sofrer um acidente ali dentro, acontecer alguma coisa, né? Se o clima esquentar, ele pode estourar. Então é alguém que eu já tenho que ficar de olho. Uhum. Então eu gosto de conversar bastante se acontecer alguma coisa. E aí vamos tocando a produção e os problemas do dia, né? Ah, é um problema de qualidade que tem, é um problema de segurança. Ah, não, ó, nós íamos produzir isso aqui, mas ó, o comercial pediu isso aqui, vamos entrar com isso aqui agora, depois você acaba esse aí. E aí vamos com os Entendi. problemas do dia a dia, né? Acabando o dia, eu fecho minha produção, vejo tudo o que aconteceu, o que não aconteceu. Eu gosto de preencher meu modelo de relatório, né? Então ali eu tenho todos os dias. Ah, chegou lá, daqui 2 meses chegou uma reclamação do meu produto. Eu tenho lá, opa, deixa eu ver o que aconteceu nesse dia. Uhum. Ah, não, nesse dia realmente quebrou a máquina X, nós tivemos uma parada de tanto, pode ter ocasionado esse problema. Então, manter os relatórios é algo muito importante. Não só no processo, né? Eu acho que no nosso dia a dia aí é importante. Se hoje eu Se organizar, bati a né? perna, amanhã minha perna tá doendo. Eu já sei o que que foi, né? É. Uhum. Então, isso aí é meio que a organização nossa. E aí eu finalizo o meu dia, bato um papo com o meu chefe, né? Ó, aconteceu isso e isso, porque às vezes ele tem reunião antes da nossa, né? Então eu já gosto de deixar ele alinhado, ó, hoje nós passamos por esse problema aí, fizemos isso e isso, tá? Tá bom? Então, até amanhã. Então é mais ou menos esse o meu dia aí. E aí É o que vai bem acontecer legal no a função. meio do dia eu não consigo prever.
porque aí é o que eu Aham. falei da rotina. Uhum. Às vezes eu tô aqui, ó, você vai produzir X. Eu tô lá no X, de repente o planejamento me liga, escuta, entrou venda do Y, vira. Aí eu A gente paro a começa a produzir produção isso. onde tá, troco todo mundo, vamos pro Y agora. Caramba, que E legal, aí mano. esse é o do dia a dia. Aí Entendi. tem que parar a máquina, higienizar a máquina, começar do outro lado. Dependendo do produto, se for, nesse caso, se for um alergênico, às vezes eu tava, não é nosso caso lá, mas só que na outra empresa que eu trabalhei, se eu estou trabalhando com um produto que vai amendoim e eu vou entrar com um que não vai amendoim, eu tenho que lavar tudo, porque senão eu Senão posso dá contaminação prejudicar um cruzada, né? alergênico lá. Uhum. Exatamente. Nossa, E é aí uma baita do dia a responsabilidade, dia. para não falar outra coisa, né? Você vai trabalhar assim, eu posso matar alguém hoje. É, Tem que tomar exatamente. cuidado, ter o processo ali na mão. Nossa, muito bacana. O cara que E aí, vacilou Matheus? e botou um rato na coca, ele devia fazer a mesma coisa que você faz, né? Com Ou não, né? certeza, né? Então, assim, o gerente, né? O cara que gerenciava, ele vacilou. Exatamente, vacilou já era. Tô brincando, E é um negócio. assim, esse é um caso extremo, assim, né? Mas na É, parte da qualidade mesmo, como que passa, né, um produto desse, né? Tipo uma De garrafa de verdade, Coca-Cola. não é um caso extremo. Isso É mesmo? aí é o que eu falo da gestão de pessoas, né, Matheus? Então, assim, independente, se for engenheiro de produção, se for estatístico, se for um administrador, que seja, tenha sempre sua equipe na mão. Porque eu tô ali com pessoas. Se tem alguém ali que quer, é a Ludmilla, então tá bom, eu vou dar um jeitinho nela hoje. Pega um Uhum. detergente, passa no produto, eu vou ficar sabendo. não. Só meu E cliente que vai me você se falar que tinha um responsabiliza. detergente no produto e eu sou responsabilizada, entendeu? Então, assim, independente do lugar onde você for, tenha muito a sua equipe com você. É. Isso Uhum. aí é algo que assim minha mãe me passou, né? Minha mãe é era gerente bancária e ela falava: tenha a sua equipe com você, tenha um momento de descontração, tenha um momento de falar sério, tenha um momento de puxar a orelha quando for necessário, mantenha o respeito por todos e que eles te respeitem. A gente não vai fazer com que todo mundo ame a gente, mas só que tem que respeitar, Uhum. né? Isso aí já é o. Então, assim, e hoje eu tô há 15 dias com essa equipe que eu tô hoje. E eu vejo que eu já tenho o respeito e o comprometimento deles comigo. Então acontece qualquer coisa, Lud, eu não queria que acontecesse, mas aconteceu. Eu falei que eu respondo por produto jogado fora, mas eu não respondo por alguém que está no hospital hoje, Uhum. Uhum. né? Então isso aí, assim, se eu posso te dar uma dica de gestão aí, que é algo que a gente também tem na faculdade, né? Que é a gestão de pessoas. Tenha sempre a sua equipe com você, né? Tem momento que a gente quer matar um, tem. Dá vontade de pegar e estrangular. A gente calma, respira, bebe uma água, depois a gente volta lá. O que que aconteceu? Por que que a gente fez? Para Uhum. você ter na hora que der um erro, você pode ter certeza, é igual filho. Se ele fizer errado, uma hora ele te conta, né? Tem que ter essa confiança aí. É verdade. Muito legal. E aí, Matheus, perguntas? Aproveita. Ah, eu curti muito a sua rotina, né? Pelo que você disse, achei muito legal, muito interessante. A relação que você falou que você tem com seus funcionários, eu achei absurdamente legal. E é o que eu gostaria de ter, na verdade. É um dos pontos que eu gostaria. Eu, Hum, se eu pudesse mudar uma única coisa, só que não tem muito como mudar o isso, quê? é só o ficar no computador ou às vezes ficar numa sala por muito É porque tempo. assim, Não sei se você fica não, num eu não escritório por fico muito tempo. muito tempo. Na verdade, eu tenho a minha sala, né? Eu fico do lado da minha produção, eu não vou para um escritório nem nada. Eu tenho a minha sala do lado da minha produção ali. Uhum, É, algumas empresas eles te dão um analista, né? Então, responde para a supervisão. O coordenador geralmente tem, né? O coordenador geralmente ele já tem todos os números prontos. Só que como eu venho de um histórico de analista, eu já tenho alguns modelos mentais. E que às Uhum. vezes, como eu falei, faz 15 dias que eu tô aqui, é difícil passar esse modelo mental para as pessoas, né? uhum, Porque geralmente quando a gente mexe com chão de fábrica, a gente não mexe com pessoas que são formadas como nós.
né? Eu Uhum. até Sim. tenho, hoje a minha líder é formada, né? Que é alguém que eu estou preparando, porque sempre se eu quero crescer, eu tenho que deixar alguém no meu lugar, porque Sim. Sim. senão eu não vou crescer. Então ela é uma pessoa que eu estou preparando, só que eu estou começando a desenvolver minhas tabelas do jeito que eu quero apresentar. Por quê? Eu chego na reunião 6h20 da manhã, então eu não tenho muito tempo para preparar muita coisa. Então eu já tenho que deixar Aham. algumas coisas que eu vou puxar meia dúzia de relatório no sistema, vou jogar lá e meus gráficos vão sair tudo pronto. Só Entendi. que cada empresa que a gente vai é um sistema diferente, né? Então, mas eu gosto de alimentar para eu saber o que está acontecendo, né? Eu não sou auditiva, eu acho que você já deve ter feito esse teste aí. Eu sou visual. Então, Uhum. eu preciso fazer para eu ver. Se eu ouvir, eu não memorizo. Então, Entendi. por isso que eu preciso disso. Mas só que tem muita gente, eu acho fascinante quem ouve e amanhã tá sabendo que eu vou ouvir falar. Eu Aham. acho algo incrível, mas eu sempre fui na escola. Eu preciso escrever. Se o professor tá falando, eu estava anotando. Eu precisava ver o que eu estava fazendo. Então, por Uhum. isso que eu tenho essa rotina aí de sala. Mas os meus pares, por exemplo, não têm, né? Eles Entendi. já têm a pessoa que faz e eu vejo que eles chegam para a reunião com papéis assinados pelos analistas deles, né? Mas assim, o engenheiro de produção não necessita necessariamente. E assim, quando eu falo que eu estou na sala também, dá uns 30 minutos por dia, 30, 40 Eu minutos. imagino isso, que ela deve Ah, legal. sentar, colocar assim, Depois, tirar o relatório, tipo, sai de novo. é, Aham. exatamente. Eu olhei ele, vi o que aconteceu lá e ó, tá Uhum. dentro da fábrica de volta. É, Só, não, aí só, também é inevitável, é. Um só relatório ou deve. outro, esse aí não tem como. É Esse você tem que inevitável. preencher. E aí, por exemplo, eu assino todos os relatórios do meu setor. Uhum. Uhum. Então, a parte de segurança, se eles me notificarem alguma coisa, eu assino. Qualidade, tudo que aconteceu no dia, no final do dia tem minha assinatura lá. Uhum. Então, eu tenho que saber o que aconteceu e por isso que eu gosto de criar essa minha rotina aí. Ah, se eu Uhum. tive um desvio aqui de qualidade, eu tenho que pontuar aqui para eu saber o que aconteceu naquele dia. E aí acaba que se eu ficar passando isso para outra pessoa, eu vou gastar meu tempo e vou gastar o tempo dela também, porque eu sei e vou ter que passar para ela. Então é mais Uhum. fácil eu sentar lá no computador e a outra pessoa fazer os pormenores. Entendi. Eu acho muito legal esse controle. É que o Matheus ainda não sabe sobre isso muito, né? Não entrou na faculdade, mas essa questão de controlar o custo, saber o quanto que está custando ali na hora. Putz, parou uma máquina, está encarecendo, aí está tudo funcionando certo, consegue. Isso é muito legal. E Você puder, quando você pode controlar isso, né? Tipo, na hora, ele é muito bacana isso. Uma Uhum. parte muito massa. É Lud, verdade. eu acho que se o Matheus não tiver nenhuma pergunta, eu tenho a última pergunta, fique à que vontade. talvez seja a mais chata. Ai, Geralmente eu acompanho bastante o LinkedIn também e eu vejo bastante vagas assim, né, para engenheiro de produção, para inúmeros lugares. bastante. Geralmente o salário é bom assim, de começo de carreira, o piso é pago mesmo, isso é Não, acompanhado, não? piso não é pago, ele não é obedecido, né? O piso do engenheiro de produção hoje é de R$ 9.000, Uhum. mas ele, como todo, acho que toda profissão, né? Você nunca entra recebendo. É muito difícil mesmo. Geralmente, por exemplo, tem alguns casos, tipo engenheiro de segurança, Hum. ele é por obrigação, né? Se você é engenheiro de segurança de uma planta, você tem que receber o piso. Uhum. Mas isso porque está na lei. Uhum. Mas o engenheiro, ele não recebe, o engenheiro de produção ele não recebe o piso do CREA. O Uhum. Uhum. CREA é o Conselho Regional de Engenharia. E, assim, é complicado eu te falar. Você vai entrar num trainee, né? Engenheiro de produção tem muito trainee, muito Uhum. mesmo, muito mesmo, muito mesmo. Você vai Uhum. entrar recebendo bem, Uhum. muito bem. Para Entendi. ter um primeiro emprego quando você sai da faculdade, você vai sair bem. Ah, não, eu vou começar ali como estagiário. Estagiário é estagiário, né? Ele vai Uhum. receber uma ajuda de custo, que é o que o programa fala, né? Uhum. Aham. Ah, vou entrar como. Mas, por exemplo, eu tenho um colega que até morou comigo quando eu estava noutra empresa, e ele formou junto comigo, e 2 anos depois ele era gerente. E Olha ele Caramba. só. recebia muito bem 2 anos depois de ter formado, Uhum. Uhum. né? Então é algo muito oscilar. Uhum. Eu hoje me considero que recebo bem, né? Uhum. Bem acima da média aí. E eu levei
faz 3 anos. 3 anos, Eu levei 6 anos para chegar numa média boa. E eu vejo também, pegando, né, que você falou, tudo que você falou até agora, que você vê, Matheus, que olha o tanto de curso e especialização, foi para fora, fez o inglês, então é isso que a gente costuma falar, né? Eu pergunto do piso, porque realmente o piso, assim, é uma base, né? Deveria ser levado em consideração, Com mas não certeza. a gente sabe que a realidade não é essa. Mas, quando você entra no mercado já melhor preparado, já tem o inglês, bateu cabeça lá desde o começo fazendo estágio, é outro olhar para você. É verdade. E ó, uma coisa boa, eu não conheço um engenheiro de produção que tenha parado durante a pandemia. Olha só. Então, É mesmo? Então nós somos essenciais. É. Toda produção é essencial. Uhum. Então durante a pandemia ninguém parou. Se bobear, trabalhou até mais. Que bom. Trabalhou mais, exatamente. É. Por exemplo, hoje no que eu tô, que é alimentos, nós dobramos nossa produção. Nossa. Porque o pessoal Caramba. tá comendo muito mais. Cara, Em casa, é fantástico isso. Entendeu? Essa parte. A minha primeira formação, que foi farmácia bioquímica, né? A única área que eu achava muito legal era a parte de indústria. Eu achava muito legal, mas eu não conseguia entrar e eu desanimei muito quando eu fui cair nas outras áreas, assim. Eu falei, putz, isso não é para mim. Mas eu acho parte de indústria, parte de produção, putz, é algo realmente que você olha e fala, meu, é muito massa, pô, quando é muito bacana. Muito legal, Matheus. Eu sou suspeita porque eu sou fascinada, né? Então, sou suspeita de falar. Por isso que nós pensamos em você quando ele falou de engenharia. Eu falei, acho que a Ludmilla ia ser legal para falar com ele. Não, mas agora eu entendi quem que tá me engordando nessa quarentena, então. Ó, galera. Tá vendo? Isso aí, continua, tá? Não para de comer. Entendi quem tá me engordando. Por favor. Não pare de comer. Legal. E, Matheus, você quer tirar mais alguma dúvida? Quer aproveitar? Dúvida não. Quero agradecer só. Adorei conversar com você, foi muito bom, muito esclarecedor. É o que eu falei, tô nesse processo de decisão, não sei. É um processo difícil, né? Eu também fiz os testes vocacionais. Uhum. O meu dava primeiro engenharia, segundo carreira militar. Militar. E terceiro direito. Nossa, eu falei, eu não sei se me ajudou ou se me prejudicou um pouco mais. Tá vendo por que nós criamos aqui carreira? Porque os nossos não testes não são assim, os nossos testes saem diferente. Quando eu fazia aqueles testes, eu falava, meu pai. A gente percebeu isso aí, a gente sofreu na pele também com isso, infelizmente. Foi difícil. Mas que bom que hoje tem aqui carreira para ajudar aí a esclarecer mais, não ficar em... tá vendo? Se eu recebo um engenharia, carreira militar e direito, né? Direito. Eu tô no cargo, aí eu tô no cargo. Não aí me embaralhou mais ainda. Aí vai fazer medicina, né? Já que medicina não deu aqui, vou fazer medicina, então. Medicina, então, não deu. Lud, obrigado mais uma vez por participar, de topar falar com a gente. Foi muito legal mesmo, é sempre muito legal falar com você, muito esclarecedor. E eu posso tirar um print aqui nosso, pra gente postar lá? Claro. Vamos lá, hein, gente? 1, 2, 3 e... Legal. Obrigado, bom descanso para todo mundo. Para vocês também. Obrigado mais uma vez, Lud. Até mais, gente. Obrigado, espero te ver como parceiro, hein, Matheus? Com certeza, Matheus. Se Deus quiser, a gente vai estar junto. É isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Até mais. Obrigado, gente. Tchau.